E, assim, é muito conveniente que o meu tema seja exatamente posterior ao tema do doutor Paulo Iotti, que ele comentou justamente um problema de método do STF. Ele precisa, por exemplo, que para ter a maior eficácia um acórdão do STF, ele me trouxe, na realidade, mais um exemplo. Para que o acórdão, para que essa função importantíssima como Corte Suprema do país, que precisa ter um efeito não apenas jurídico, mas pedagógico, precisa ganhar eficácia em todo o país, em todos os recantos do país, precisa de um método de decisão que seja mais simples, mais legível, que as pessoas todas, mesmo não juristas, leiam o acórdão, compreendam e não fiquem só na ementa. Às vezes nós estamos tendo acórdãos que têm ementas de várias páginas, né? Então, assim, o meu conselho, se estivesse na pele de Dom Quixote, olhando para os moinhos de vento, né, como enfrentando ali para a necessidade de justiça, eu diria que o método do STF é o nosso moinho de vento aqui, e que para aumentar a eficácia do STF como corte de vértice e orientadora de toda a justiça brasileira, nós precisaríamos mexer um pouquinho nesse método. Comparativamente, vendo assim a paradigmática Suprema Corte americana, eles julgam aproximadamente 80 a 100 processos por ano, que é mais ou menos também o que o nosso STF julga de processos realmente importantes, aqueles processos impactantes que vão mudar o direito do país, igual os outros processos, eles são as reclamações, enfim, o STF tem uma competência para muitas coisas que dificultam o trabalho deles como corte de precedentes, mas lá nos Estados Unidos eles escolhem 80 casos importantes, eles têm uma sessão só para os oral arguments, efetivamente, o advogado vai poder fazer a sua sustentação oral e efetivamente contribuir para o convencimento da corte, sem que as cartas já estejam prontas ali, sem que os entendimentos já estejam sedimentados antes do advogado ter a oportunidade de exercer o seu convencimento. Depois de fazer essa hearing, eles têm uma oportunidade de passar meses debatendo aquilo. Eles vão debater internamente, eles vão consolidar um voto per curiam, ao invés de fazer o voto seriado aqui, que resulta, por exemplo, na ADO 26, que o doutor Paulo Iotti estava comentando, que ela tem, quantas? Eu olhei agora, 566 páginas. Realmente, se não for um estudioso da matéria, os profissionais do direito no seu dia a dia vão ter muita dificuldade de mergulhar a fundo e vão acabar se contentando de ler a tese de 3 linhas, como se lei fosse, e que geralmente não vai explicar todo o necessário. Então, o STF escreve tanto, mas não está ganhando eficácia nacional com aquele tanto que escreve. Enquanto que, comparativamente, Brown versus Board of Education, um acórdão também sobre questões raciais que mudou a história, não digo dos Estados Unidos, a história do planeta, tem praticamente umas 10 páginas. E foi o suficiente para, em um voto consolidado da corte per curiam, expor os fatos dos casos lá na base das class actions que foram reunidas e argumentar os precedentes que estavam equivocados, os terríveis precedentes do final do século XIX, enfrentá-los e dar a questão jurídica. E não precisou emitir tese, emitir ementa, porque as pessoas vão ler o acórdão. Então, assim, trazendo para a questão da nossa Suprema Corte, nós temos 3 problemas aqui. O método é seriado, então eu tenho votos conflitantes entre si, e eu não sei qual o precedente se eu não fizer uma tabelinha para ver quantos ministros votaram em cada coisa, né? Eu vou comentar o caso da terceirização e o ônus da prova na terceirização, que teve em 2011 a ação direta de constitucionalidade 16, onde eles falaram que era constitucional aquele artigo da lei de licitações, e disseram que o mero inadimplemento não transferia automaticamente para o tomador de serviços público o custo trabalhista da terceirizada que sumiu do mapa. Aí, continuaram havendo muitas divergências sobre isso, chegou no Supremo de novo, em 2019 foi julgado o tema 246, onde eles escreveram 350 páginas sobre isso, em votos lindos, mas conflitantes entre si, e probleminha, não falaram sobre os fatos do caso concreto. Não falaram, só para finalizar, então, não falaram sobre os fatos do caso concreto, e os votos são conflitantes, e não disseram, mais importante, como eu implemento isso?
de quem é o ônus da prova? Do tomador público ou do trabalhador? Tiveram que agora, em 2021, novamente afetar o tema 11.118. Então, 3 vezes em 10 anos, o Supremo tem que decidir a mesma coisa, porque o método que está sendo usado não é muito eficiente. Existem formas muito mais simples, e o meu humilde conselho seria fazer uma sessão prévia para os debates orais, onde o advogado chegue com o efetivo poder de convencimento e eles estejam com a mente aberta para esses entendimentos, circulem os votos, as minutas de voto que eles já fazem hoje em dia, entre os ministros e consolidem, adicionem os argumentos para consolidar um voto único da maioria e emitam separados votos divergentes, e aí venham posteriormente para a sessão de leitura do voto, que é o que se faz hoje em dia. A sessão de julgamento não é uma sessão de julgamento, é uma sessão de leitura do voto, permitida eventualmente a mudança de entendimento, tudo isso conforme o artigo 93 e seguintes do regimento interno do STF. Não há nada ali que precise alteração regimental, é mais uma alteração de praxe jurídica e de metodologia de trabalho. Então, até inclusive nós estaremos com o ministro Marco Aurélio aqui hoje, tomara que chegue até os ouvidos dele esta informação, este pedido, esta súplica, né, para que nós tenhamos um STF com toda a potência pedagógica que uma Suprema Corte precisa ter num país, num Estado de Direito. Obrigado a todos.